Boa noite. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite, Flávia. Eu agradeço a Josélia Aguiar, a equipe da Biblioteca Mário de Andrade, pela oportunidade de mediar esta mesa sobre feminismo decolonial e poder ouvir a Flávia Rios. A mesa será em torno do livro Um Feminismo Decolonial, que foi escrito pela cientista política, historiadora, ativista e especialista em estudos pós-coloniais, Françoise Vergès, prefaciado pela Flávia e lançado pela UBU. Eu começo apresentando a Flávia, que é professora de Sociologia na Universidade Federal Fluminense, a UF, onde ela coordena o curso de licenciatura em Ciências Sociais. Ela é doutora pela USP, com tese sobre a elite política negra no Brasil, e é coordenadora do Grupo de Estudos Guerreiro Ramos, além de fazer parte do Comitê Científico do Afro, um núcleo do SEBRAP. É coautora de Lélia Gonzalez, que saiu pela Selo Negro, e um livro que faz parte da coleção Retratos do Brasil Negro. Eu sou a Rita Palmeira, eu sou editora, crítica literária, e vou fazer essa mediação, essa conversa com a Flávia. Bom, como eu imagino que parte das pessoas que nos escutam talvez não conheça a Françoise Vergès, eu falo rapidamente da sua biografia e em seguida eu passo uma primeira pergunta para você, Flávia. A Françoise Vergès nasceu na França, em 1952, mas cresceu na Ilha da Reunião e viveu em lugares tão diversos como México, Argélia, Estados Unidos, onde, aliás, ela se graduou em Ciências Políticas e Estudos Feministas pela San Diego State University e onde fez seu doutorado, em Berkeley. Ela deu aulas na Inglaterra e na França e escreveu artigos sobre Frantz Fanon, Aimé Césaire, a psiquiatria colonial e pós-colonial, entre tantos outros assuntos, além de ter um diálogo muito estreito com as artes plásticas e visuais. Flávia, boa noite. Queria sugerir que a gente começasse falando um pouquinho do livro, de forma a apresentá-lo ao público em linhas gerais. Um feminismo decolonial, né, que é o nome do livro, ele chama atenção por duas razões. Assim. À primeira vista, um leitor, leitora, desavisado, desavisada e não versado, versada no assunto. E aí eu já faço essa ênfase na presença do marcador masculino e feminino, porque isso também faz parte do livro e das questões colocadas pelo feminismo e pelo feminismo da Vergès. Mas, enfim, o que eu queria falar desse livro é que, desse título, é que, por trazer esse artigo indefinido, né, um feminismo, e por trazer esse termo decolonial, que aos poucos vai saindo do circuito acadêmico e político para ganhar um público maior. Tem alguma coisa nesse título, né, que é um feminismo, não é o feminismo, que eu acho que é interessante de discutir, que seria bom ouvir você falar um pouquinho. Mas, como você diz no prefácio, acho que o grande diferencial desse livro, né, que você marca ali, seria considerar as clivagens entre as mulheres, não restringindo suas pautas a temas não tocados pelos resultados das ações coloniais. E aí acho que com isso você consegue estabelecer um gancho interessante para a gente pensar nesse termo, né, que ganhou uma importância política, acadêmica, que é o decolonial. Você pode comentar um pouquinho disso e aí a gente começa a falar do livro, por favor? Sim, Rita, muito boa noite, é um prazer imenso. Começo, na verdade, agradecendo a Biblioteca Mário de Andrade pelo privilégio de poder discutir esse livro. Ele é um livro pequeno, mas um livro, como eu disse, incendiário, né, porque traz teses muito relevantes e pertinentes para o momento atual. A ideia que você traz de um artigo indefinido para nomear de partida, né, um feminismo, eu acho que é uma percepção muito bacana, porque a ideia de na verdade, é não estabelecer
uma verdade ou um caminho único, não é? Ou uma interpretação única. A ideia de que há uma pluralidade e que a interpretação dela deveria ser vista, portanto, como uma dentre tantas outras interpretações sobre o feminismo e o feminismo decolonial. Então, eu gosto também dessa ideia de ter o artigo indefinido para estabelecer esse diálogo com a discussão feminista e uma discussão feminista com essa combinação com a discussão do decolonial, não é? E, de fato, a leitora, o leitor, o público, em geral, brasileiro, talvez se pergunte o que é esse decolonial, por que essa especificidade para pensar o feminismo. Na verdade, essa pergunta nos leva à grande reflexão da Françoise Vergès, que é pensar um feminismo radical, né? Há uma radicalidade nesse feminismo proposto por ela. Essa radicalidade não está exclusivamente no pensamento dela, ela mesma vai se abrir, né? Abrir toda a sua abordagem teórica, iluminando outras autoras, autores e pensamentos que ela chama, que são pensamentos do sul global, e aí nós, como latino-americanos, latino-americanas, somos, digamos assim, o esteio desse pensamento crítico, desse pensamento radical, que tem há tempos, pelo menos desde o final dos anos 70, 80, produzido reflexões críticas, colocando o problema da colonialidade, o problema do eurocentrismo também, de um pensamento eurocentrado, em debate, em reflexão, em questionamento, não é? Então, a Françoise Vergès, ela está nesse universo de intelectuais radicais do mundo moderno, do mundo contemporâneo, e que faz uma reflexão concebendo a dimensão decolonial como uma crítica radical ao pensamento eurocêntrico, progressista. Ela não está falando só para os conservadores, o pensamento retrógrado, o pensamento fascista, né? Ela não está reagindo apenas a esse pensamento, ela está dialogando, enfrentando o pensamento progressista também, né? O que entendemos um pensamento liberal, um pensamento do feminismo liberal. Então, ela está enfrentando as bases desse pensamento, criticando a partir de epistemologias, a partir de reflexões sobre o lugar de sujeito, objeto, né, dessa construção tradicional do racionalismo europeu e ocidental. Então, a partir desse lugar é que ela faz a crítica. Por isso decolonial, porque não só a teoria se apresenta criticamente a esse pensamento eurocêntrico, né, ou eurocentrado, mas também os sujeitos que escrevem, os sujeitos, né, as autoras, os autores, as pessoas que falam, que enunciam, que criticam, são pessoas que estão também falando a partir né, a partir deste lugar que viveu a experiência colonial, seja, por exemplo, o caso nosso, americano, né, das Américas, em que vivemos uma experiência colonial nos nossos territórios, diretamente, com escravidão, né, seja pensando, por exemplo, a África ou a Ásia, né, ambos continentes que viveram também essas experiências, ou mesmo a Europa, que se colocou no lugar de gerir, né, a escravidão mundial, sem necessariamente, no período moderno, né, se haver diretamente com a experiência escrava da escravidão no seu território, né? Então, toda essa discussão, a Françoise Vergès, ela enfrenta, mostrando o quanto que esse olhar deslocado do grande centro global, né, dos países centrais, especialmente dos países coloniais da Europa, e ela está falando particularmente da França, mas extensivo a vários países que foram ou países coloniais ou exerceram o imperialismo do final do século XIX e ainda até hoje
tem territórios, né, em várias partes do mundo que não se emanciparam completamente. O caso da França é muito marcante por isso. Então, a ideia de decolonial, né, para encerrar um pouco esse bloco, é uma ideia que passa por uma discussão epistemológica, uma discussão teórica, uma discussão política sobre a produção do conhecimento e sobre a visão, né, eurocentrada desse conhecimento ocidental. É curioso, enquanto você falava, eu lembrava de um trecho em que ela diz alguma coisa, eu vou reproduzir com as minhas palavras, mas em que ela diz, se opondo ao que ela chama de um feminismo burguês, mas alguma coisa como esses marcos, né, da colonização, da escravidão e depois da abolição, na verdade, como eles serviriam apenas para aplacar a consciência colonial e como é impossível passar por cima disso para pensar nas condições várias femininas, né? Então, acho que isso tá na sua fala, mas enquanto você comentava a primeira pergunta, me veio isso. E aí eu queria só, enfim, fazer esse comentário e dizer ao público, e aí com isso te perguntar também um pouquinho sobre o título do seu prefácio, que é Por um Feminismo Radical. Né? Você falou dessa radicalidade agora, na sua primeira resposta, mas tem uma coisa que eu acho bonita que aparece nesse título, que é esse por um feminismo radical, traz alguma coisa que o livro tem também, que é quase um manifesto, né? Em que isso é um livro, como você disse, é um livro curto, mas muito, muito poderoso, e muito, comentava um pouco antes da gente começar, bastante forte, e que realmente faz pensar demais, né? Tem uma organização ali intelectual de intuições, mas e de pesquisa, enfim. Mas esse seu título, por um feminismo radical, recupera essa ideia que é quase uma ideia de um manifesto, né? Que é uma reflexão intelectual, que é também um manifesto político. Você não acha que tem essa dimensão ali nas coisas que a Vergès faz quer dizer, e como ser um intelectual sem ter, né, participação política, sobretudo nesse assunto, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho disso a partir desse título, que é um título realmente muito feliz, assim. Obrigada, Rita. De fato, logo que li esse livro, eu falei, esse livro é um livro manifesto, né? É um livro que não tem aquele tom de uma tese clássica, e a Vergès é uma intelectual, é uma acadêmica que passou por todos os ritos intelectuais de formação, seja na Europa, e sobretudo nos Estados Unidos, em universidades super conceituadas, e ela fez uma tese também, sua tese de doutorado, ela tem vários livros. Agora, esse livro em particular, ele tem um tom de escrita que não é só pelo tamanho do livro, mas exatamente pelas proposições que são apresentadas ali, vários aspectos da forma escrita que levam a entendê-lo como um manifesto político denso, forte, não é? Que é o fato dele organizar o livro com enfrentamentos, né? É um livro que se propõe a ser uma batalha. Ela entra em campo, ela entra apresentando ideias fortes, ela enfrenta de maneira bastante, digamos assim, direta, né? Ela não usa elaborações, ela não tem subterfúgios, ela não faz não se vale daqueles recursos, às vezes, de escrita que nós temos, de falar com meias palavras, ou de indiretamente, ou de não nomear a quem ela está se dirigindo. Muito ao contrário, né, ela enfrenta instituições poderosas, ela enfrenta elaborações da ONU, né, que se pensa que a ONU é uma organização mundialmente respeitada pelo campo progressista, né?
ela enfrenta nesse contexto, se pensarmos, né, nesse contexto de ascensão do fascismo, da ascensão de ideias autoritárias no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, né, se fala, e ela faz uma crítica ao progressismo, né? Então, por isso é radical porque está falando num contexto em que forças conservadoras têm ganhado muito espaço, e ainda assim ela enfrenta não só essa parte conservadora em ascensão, mas também um discurso que se consolidou ao longo do século XX e também do século XXI. Então, por isso a ideia de uma radicalidade, né, uma ideia de que ela está enfrentando de fato o campo do feminismo, e também pensando também de modo mais geral o modo como as ideias, vamos dizer, um racionalismo ocidental ainda gere a lógica do social mais ampla, enfim. Então, eu gosto dessa ideia de que é um feminismo radical, ela não está exclusivamente em defesa, por exemplo, de um feminismo negro, que poderia ser uma escolha dela nesse contexto, que também se estabeleceu como um pensamento hegemônico recentemente, né, no debate feminista, não digo hegemônico em todo o mundo, mas certamente no debate feminista, o pensamento feminista negro norte-americano em especial ganhou muita força, né, no mundo todo. Então, ela também não se estabelece assim, né, ela não procura um lugar confortável para estar. Então, a ideia de uma radicalidade está nisso, o fato dela dialogar com essas teorias todas, reconhecer os seus legados, a sua importância, mas também enfrentar seus problemas, colocar os dedos nas feridas, né? Então é essa ideia de radicalidade. Isso, aliás, é muito bonito, isso aparece muito no início do livro, né? Essa ideia, essa abertura dela para essa multiplicidade de feminismos, e, na verdade, a recusa dela, né? A grande recusa é a que se restringe ao feminismo a um único, exatamente por isso, né? Porque é tomar a mulher como um sujeito homogêneo e simplesmente em oposição ao homem, né? E aí, enfim, é quando ela fala, como você lembra no prefácio, é preciso considerar esse debate num contexto mais amplo, que é um contexto que diz respeito ao capitalismo, né? Então, emendando no que seria a minha próxima pergunta, a Vergés fala bastante do trabalho doméstico remunerado, né? Ela começa falando dos trabalhadores de limpeza, né? Mas ela fala muito desse trabalho doméstico remunerado, sobretudo o trabalho doméstico remunerado terceirizado, e que ela lembra que é um garantidor da engrenagem do sistema capitalista, né? Então, ela fala dessa oposição, justamente, que um certo feminismo cria entre mulheres e homens, como se a mulher estivesse fora dessa engrenagem, né? Como se não houvesse vários papéis desempenhados, papéis sociais desempenhados por mulheres variadas. E aí o interesse dela no livro é justamente falar dessa mulher marcada pelas ações coloniais. E aí, um pouco, recuperando também alguma coisa que você falou agora há pouco, né, como pensar o Brasil nessa perspectiva, né? Há tantos trabalhos tantos trabalhos acadêmicos e pesquisas sobre o trabalho doméstico e o trabalho doméstico remunerado, enfim, isso como parte dessa engrenagem diária do capitalismo, e como pensar isso dentro de um feminismo que considere a questão racial. Então, assim, se puder falar um pouquinho disso. Uhum. Desculpe. Não, imagina, muito importante essa pergunta, na verdade ela é central, tanto no livro, por um feminismo decolonial, mas também é central no debate feminista de modo geral e do debate feminista do feminismo negro, norte-americano, brasileiro, latino-americano. É importante também frisar que se a discussão sobre o lugar da mulher ou o papel da mulher no trabalho doméstico é um tema clássico do debate feminista,
né? Por outro lado, é bom destacar, e isso que você fez, Rita, quer dizer que a Françoise Vergès, ela trata do feminismo, do trabalho doméstico remunerado, mas não é exatamente o trabalho doméstico remunerado tal qual nós formulamos aqui no Brasil, que é, na verdade, o padrão da estrutura ocupacional brasileira, que é a presença forte das mulheres nas casas, né, como trabalhadoras domésticas no interior das casas, né, que é um tipo de herança colonial nossa e também latino-americana, né, de colocar as mulheres, especialmente as mulheres negras, que representam a maior parte do trabalho doméstico, no interior das casas, não é? A Françoise Vergès, ela está falando, evidentemente, desse trabalho, mas o foco dela maior é o processo de industrialização, vamos dizer assim, do trabalho doméstico, principalmente na Europa, são as grandes empresas que controlam e que agenciam o trabalho doméstico, contratam as mulheres, né, as faxineiras, as pessoas que fazem as empresas terceirizadas, que fazem as limpezas de prédios, que fazem as limpezas de empresas, ou seja, que fazem o trabalho, inclusive, em horários em que os trabalhadores que são entendidos como os trabalhadores da produção não estão, quer dizer, nas madrugadas, nas noites, né, são os garis, são as pessoas que estão trabalhando nessas condições para garantir que, como ela mesma diz de uma forma muito bonita, logo no começo do livro, para que a cidade ou as cidades pudessem abrir, né, as cidades só abrem quando as coisas estão limpas, ou quando as ruas estão limpas, quando os prédios já estão limpos, o lixo já foi recolhido, não é, nos hospitais. Então ela está falando, é muito interessante dizer como ela associa isso ao capitalismo, ela associa também diretamente, porque são empresas capitalistas, né, que ganham muito e também mostram uma ideia de limpeza, de que está tudo tranquilo, de que está tudo organizado para que as classes médias, especialmente as classes médias, as elites, possam circular, possam se sentir bem. Então, essa ideia de que estou me sentindo bem, que tudo está limpo, ela vai mostrar que existe todo um trabalho invisibilizado, né, invisível, que garantiu aquela limpeza, que garantiu aquele aroma daquele ambiente que as pessoas circulam no shopping center, nos grandes centros de comércios, nos bares, enfim, essas pessoas que em geral estão usando roupas que as tornam mais invisíveis ainda, enfim, ela vai trabalhar então com esse trabalho feminino, ela vai investigar, refletir, criticar, né, o modo como as empresas capitalistas se valem desse trabalho feminino, terceirizado e racializado. Por que racializado? São mulheres latino-americanas, para pensar o caso, por exemplo, norte-americano, ou são mulheres nordestinas, para pensar o caso brasileiro, ou mulheres pobres de periferias, de favelas, para pensar os grandes centros urbanos brasileiros, ou no caso da França, são mulheres africanas, são mulheres árabes, são mulheres pobres das periferias da França, né, das cidades francesas. Então, é disso que ela está tratando quando fala dessas mulheres que são de um trabalho doméstico remunerado. Esse doméstico dela é mais relacionado às empresas, às grandes empresas de limpeza das grandes cidades. Obrigada, Flávia. Eu lembrei, enquanto você expunha agora essa ideia da Vergès, a questão da invisibilidade, né? Que o êxito dessas grandes empresas é tornar invisível o trabalho justamente dessas mulheres, né? E aí te agradeço também porque essa era uma das minhas perguntas, pedir para você, enfim, a gente pode continuar com isso depois, mas pedir para você explicar para o público que ideia é essa de mulheres racializadas, porque o racializado não significa exatamente que elas sejam, enfim, que elas sejam mulheres negras ou mulheres, não necessariamente diz respeito à questão
racial, mas um pouco ao modo, se eu entendi corretamente, ao modo como elas são vistas, né, que tem a ver justamente, me parece, com essa invisibilidade, né, desejada por essa engrenagem. E aí acho que quando você falou um pouquinho do que seriam as mulheres nordestinas, eu acho que talvez isso tenha ficado claro, mas a gente pode voltar a isso. Eu só vou, enfim, isso era um comentário porque acho que isso é importante, um ponto importante conceitual, né, no livro, mas eu queria comentar um trechinho do seu prefácio, que eu fiquei muito curiosa para te ouvir mais, embora isso tenha mais a ver com a sua pesquisa, ou, enfim, com o seu trabalho e com a sua experiência como professora e pesquisadora, do que propriamente com o livro, então eu peço permissão aqui para falar um pouquinho disso, mas quando você diz o seguinte: uma das históricas divergências entre feministas negras e brancas no Brasil reside justamente no entendimento da concepção acerca dos direitos reprodutivos. Isso aparece no livro, mas isso não é exatamente o foco, e aí eu fiquei curiosa para te ouvir um pouco mais, para saber um pouco mais desse assunto. E aí, se você puder, junto com isso, falar um pouquinho mais da ideia de racializada, eu também agradeço. Ótimo, Rita. Na verdade, essa ideia dos direitos reprodutivos é uma das ideias centrais, vamos dizer assim, que faz com que a Vergés e tantas outras feministas, mesmo Angela Davis ou Sueli Carneiro e tantas outras feministas, trataram desse tema em algum momento. Porque poderia ser capturada essa ideia no livro, quando ela vai falar, quando a Vergés vai falar da ideia de um feminismo civilizatório, e essa ideia do feminismo civilizatório relacionada às grandes organizações mundiais, a exemplo mesmo da ONU, né? Se nós voltarmos um pouco no tempo, quando foi declarada a década da mulher em 1975, né, de 75 a 85, havia uma discussão, até um pouco anterior, mas uma discussão muito forte em torno da questão do desenvolvimento dos países tidos à ocasião como países subdesenvolvidos, né? E o argumento em torno do crescimento populacional, em torno das mulheres. As mulheres passaram a ter um lugar muito central para o debate acerca do desenvolvimento. E neste mesmo contexto tem a emergência de um feminismo que a gente convencionou chamar de segunda onda, uma reflexão em que essas mulheres também trazem um debate forte em torno da discussão do crescimento da população, mas elas fazem uma guinada, né? Elas modificam um pouco o debate das Nações Unidas em favor de uma reflexão em torno dos direitos das mulheres, né? E aí entra também, evidentemente, a discussão em torno do aborto, no controle da natalidade via vamos dizer assim, os instrumentos contraceptivos, né? Enfim, a informação, a educação, os direitos sexuais e reprodutivos, esse tipo de educação passou a estar em pauta nesses debates. É fato que foram as mulheres negras que passaram a questionar essa discussão toda em torno do desenvolvimento, em que levava o caso das mulheres pobres, especialmente negras, como sendo aquelas que gerariam esse descontrole social, né, como eram entendidos, né, essa quantidade de filhos, os números de filhos, enfim. Então, muitas ideias sobre esterilização das mulheres negras, muitas práticas de esterilização ocorreram tanto nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. Então, as mulheres negras tiveram um papel muito forte reagindo a essa discussão em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, trazendo para o foco também a condição dessas mulheres que, por uma prática médica, preocupada com o controle da população, passava a ver essas mulheres como, digamos assim, um público privilegiado para uma intervenção do Estado. Então, essa discussão sobre o alcance do Estado nos corpos das mulheres que iam ter seus filhos, as laqueaduras, as cesáreas,
não pedidas, não discutidas, não refletidas. Enfim, toda essa discussão sobre o corpo, o controle do corpo, o número de filhos e intervenções que não passavam pela ciência das mulheres, que ficavam, né, submetidas, ainda ficam submetidas à prática médica, passaram a ser temas dessas mulheres e de divergências também, né, sobre essa especificidade desses corpos que são, que ficam numa condição, digamos assim, diferenciada frente ao saber médico, à prática médica e, como consequência, a ação do Estado. Então, toda essa discussão sobre direitos reprodutivos, ela passa também não só pela liberdade de que as mulheres possam escolher quantos filhos querem, se querem ter os filhos, mas também sobre quem são essas mulheres, né, e quais são os acessos diferenciados que elas têm à informação, aos meios contraceptivos, enfim, uma educação que faça com que esses corpos sejam iguais no sentido de direitos iguais de acesso. Então, essas discussões elas têm impacto até hoje, porque, como é sabido, mulheres negras e racializadas, como a Vergés fala para o caso europeu, e também poderíamos falar para o caso brasileiro e norte-americano, muitas vezes são submetidas a práticas médicas que prejudicam os corpos dessas mulheres, a subjetividade, a psicologia dessas mulheres, né? Então, é um tema que tem sido colocado com bastante frequência, especialmente na hora do parto, né? As práticas médicas relacionadas ao parto, e isso tem se apresentado até hoje, assim como também a discussão em torno do aborto, né? Da legalização do aborto. Então, tudo isso é uma discussão que perpassa o caso dessas mulheres no mundo, né? Então, é uma discussão que envolve a discussão da experiência da racialização e a experiência de classe, eu diria. Flávia, eu estava, escutando e aí também queria falar um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho, né, dessa ideia do feminismo civilizatório, que é central no livro, a partir de um exemplo que ela dá, e que eu acho um exemplo muito sensível, que é a questão do véu com relação às mulheres islâmicas, né? E aí, enfim, a gente vai falar um pouquinho do contexto, a gente vai um pouquinho para o contexto francês, para depois voltar a falar do Brasil, mas, enfim, a gente falava disso também, né? A França se orgulha dos princípios da República, da igualdade, enfim, fraternidade, etc., mas o que a Vergés mostra ali, né, enfim, esse é um debate mais antigo, mas é um pouco que, em nome desses princípios, passa-se por cima de outras, enfim, passa-se por cima do respeito a determinados grupos, né, e aí ela exemplifica com essa questão do véu, né, o véu passa a ser visto, inclusive, por feministas, como um símbolo da opressão daquelas mulheres que o usam, né? O véu foi um amplo debate, volta e meia isso reaparece na França, o uso do véu em espaços públicos, sobretudo as instituições de ensino, mas um pouco ela discute isso, ela mostra, quão opressor pode ser você determinar o que fazer, né? Com relação à vestimenta de alguém. E aí ela cria uma oposição, que é uma oposição muito interessante, né, num outro momento, que é a própria ideia do biquíni e de a mulher poder fazer o que quiser com o próprio corpo, mostrar ou velar, e por que haveria numa balança feminista alguma coisa que fosse melhor do que a outra. Né? Então, eu acho que isso é uma ilustração do que seria esse feminismo civilizatório, né, que quer mostrar o que é melhor para aquelas mulheres, tirá-las, né, do obscurantismo, enfim. E ela faz isso com uma ironia e com uma elegância ao mesmo tempo, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente a partir desse episódio do véu, ou se você quiser falar de outro. É bem emblemático, né? Nós acompanhamos pela mídia toda essa discussão que envolve o modelo de educação pública, laica, republicana
francesa, né, e quais são esses impactos, vamos dizer assim, para os grupos que são, que desejam manter as suas culturas, suas origens e apresentá-las nos espaços públicos, e como a escola sendo um espaço público, gera toda essa discussão. De fato, é uma reflexão. Eu também, quando li essa passagem, eu refleti muito. Eu não tinha, como nós não vivemos uma experiência, talvez nós tenhamos uma experiência com algum diálogo com isso, depois eu comento, mas eu também gostei de ter lido isso. Na verdade, foi um outro ponto de vista que até então eu não tinha tido acesso. Então, pensando esse modelo de laicidade e de república francesa, que estabelece a língua francesa falada, né, do modo francês, e também, por outro lado, pensando em como respeitar as culturas islâmicas, árabes, africanas, enfim, esse parece ser o grande dilema, né, atual, que eu falo atual, mas já tem aí os seus 40 anos, ou pelo menos desde a da Segunda Guerra Mundial, essas discussões que as imigrações trouxeram para os territórios europeus, e a França vive isso com mais eloquência por conta dessa ideia de república, que de fato, você tem razão, a Françoise Hergés, ela ironiza muito, trazendo a ideia, e me parece, tem essa ironia fina, mas também ela cria imagens, me parece que são imagens pesadas, porque a ideia de que um homem civilizador, da ideia do homem branco civilizador na África, né, toda essa imagem de um homem cristão, que foi construída como uma crítica ao imperialismo, ela veste como se ela vestisse o feminismo progressista, né, que ela vai chamar de um feminismo civilizatório. Então ela coloca a indumentária do colonialismo europeu e do fardo do homem branco como se fosse um fardo da mulher branca, feminista, ter que tirar os véus, ter que debater publicamente a defesa de uma liberdade das mulheres. Então, é muito importante esse debate. Eu acho que é por isso que eu chamei de um feminismo radical, porque ela enfrenta esses temas que não são temas pacíficos, né? Não são temas simples, são temas complexos, porque nós podemos nos perguntar também até que ponto uma cultura pode aprisionar grupos, aprisionar mulheres, e por outro lado, até que ponto valores europeus supostamente libertários, eles entram em choque, né, com digamos assim, a formação cultural de certos grupos, né? Então essas mulheres passam a serem desejadas, ou elas passam a ser vistas como submissas, porque elas usam o véu. Então, assim, é toda uma discussão extremamente complexa, né, e nos coloca o grande desafio de até que ponto vai a defesa de uma liberdade e até que ponto essa liberdade ela é marcada por valores de um grupo, ou de uma região, ou de um território específico, né? Então, esse é um ponto, assim, talvez um dos grandes debates, é um caso emblemático, e que ela coloca em cena, criticando radicalmente, mostrando que nem sempre os ideais que envolvem a liberdade, ou a liberdade das mulheres, a libertação das mulheres, de fato são ideais libertadores. Às vezes eles são representações de liberdade de um território ou de uma cultura. E quando elas entram em choque com outras representações de liberdade, de cultura, elas podem ter, digamos assim, um fundamento religioso. Por isso a ideia de civilizatório também é de uma crença do que seja a civilização, e a ideia de que essa civilização tem que ser imposta, né? A ideia também autoritária subentendida na imposição de valores supostamente libertários para outros grupos. Então, eu penso que é complexo, sim, né? E para nós brasileiros, talvez um exemplo que não é exatamente relacionado a uma legislação que impeça o uso de roupas ou não, mas talvez as meninas, as jovens que frequentem terreiros de candomblé e passam por processos de iniciação, sofram
não das feministas, evidentemente, mas sofram perseguições e enfrentamentos de um pensamento civilizatório, de um pensamento eurocristão, que entende que essas jovens elas não podem vestir branco nas sextas-feiras, ou que elas não podem usar um turbante, ou enfim, que elas não podem raspar a cabeça, né? Então essas ideias não estão, evidentemente, enraizadas no feminismo brasileiro, progressistas de jeito nenhum, mas talvez algo mais parecido com o que as jovens muçulmanas vivem, as meninas e jovens vivem na França, sejam essas meninas que são do candomblé e que sofrem perseguições, são apedrejadas, as pessoas riem delas, enfim, todo esse processo de estereotipia e de violência simbólica eurocentrada por conta do cristianismo, né, do pensamento cristão que orienta essa ação de intolerância. Então é interessante, sim, problematizar, né? Uma das grandes entradas que eu penso, assim, provocadoras, né, da Françoise Vergès nesse livro. E é curioso, né? Porque é exatamente isso que você estava dizendo. É como se houvesse uma única forma de ser feminista, né? Quer dizer, por trás desse discurso de que o véu traria opressão, supõe-se a existência de um único jeito de não ser uma mulher oprimida, né? Acho que essa é uma sacada muito interessante, enfim, do livro, dessa perspectiva que ela traz. E aí ainda um pouco falando desse momento, né, desse feminismo burguês e tudo mais, tem um trecho em que ela diz assim: essa ideia de que o mundo se transformaria se mudássemos de mentalidade, se aprendêssemos a aceitar as diferenças, baseia-se em uma concepção idealista das relações sociais. Esse é um outro trecho em que ela é bastante irônica, quando ela se opõe à ideia de que o feminismo seria apenas alguma coisa que diria respeito a uma mudança de mentalidade. E ela chama atenção para aquilo de que a gente já falou, que, na verdade, precisa se levar em conta toda a engrenagem que há por trás, né? Social, política, econômica, enfim. Em seguida, ela faz uma provocação, porque ela fala do sucesso daquele livro da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas, né, que segundo ela, enveredaria por aí, né? E aí minha pergunta, que é também um pouco uma provocação, Flávia, que é assim, quais os riscos, né, de homogeneizar as mulheres e os feminismos, né, e o feminismo num só? Né? Quer dizer, porque o que ela sugere aqui é que estaríamos diante de um feminismo de boas intenções, né? Como se isso bastasse para a mudança do estado das coisas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, se você puder. Claro, Rita, outra questão, por isso que esse livro é incendiário, né? Ele não estabelece, assim, é impressionante, quanto mais você lê, mais você encontra coisas que você até concordava antes, estava ali assimilando, né? Ela vem e coloca uma interrogação, então essa interrogação sobre, digamos, uma aposta muito forte apenas nos valores, apenas na cultura, na transformação cultural. De fato, né, se nós olharmos para trás, o feminismo, de modo geral, ele trouxe muitas contribuições para o pensamento, de modo geral, para refletir sobre o papel das mulheres, o lugar das mulheres na sociedade, as tradições e como as tradições vamos dizer assim, aprisionavam as mulheres, o matrimônio, a monogamia, enfim, um conjunto de valores, né, que foram se estabelecendo como valores que associavam a mulheres a certos lugares, a certos papéis. Então, o feminismo ele deu essa contribuição, os feminismos plurais, as suas diversidades, deram essas contribuições sobre os papéis e sobre as representações hegemônicas sobre as mulheres. Mas a pergunta da Vergès, ela diz, ok,
isso tem uma contribuição importante, mas é suficiente? Será que não é preciso, então, alterar radicalmente as estruturas que sustentam essas representações? Então, é nesse sentido que o feminismo dela, né, ele tem uma abordagem materialista, né, ele abre pensando em coisas materiais, em coisas concretas, e ela chama atenção para as coisas concretas, a condição objetiva dessas mulheres que estão trabalhando, que estão invisibilizadas, temas que nós vamos voltar adiante, mas ela chama atenção para o trabalho, para o mercado de trabalho, o modo como ele se estrutura e como que essa estruturação repõe, né, valores tradicionais do lugar da mulher, mesmo que todos os esforços tenham conseguido até mudar a publicidade, mudaram formas de se ver as mulheres nos filmes, na representação cultural burguesa, enfim, hollywoodiana, como ela faz, né, provocações, mas a concretude é que você libera, vamos dizer assim, uma mulher branca, europeia, que vai passear e sair, encontrar tudo limpo, tudo organizado, mas outras mulheres racializadas estão no seu lugar, ou no lugar das mulheres, como tradicionalmente se espera, limpando, arrumando, organizando a sociedade burguesa e as engrenagens do capitalismo. Para o capitalismo funcionar, é preciso uma ideia de civilidade, de limpeza, de organização, de higiene. E quem garante isso? Ela vai falar, são essas mulheres racializadas, né? Então, por isso que ela defende que um capitalismo, tal como ele se estabeleceu, neoliberal, ele é incompatível com o feminismo decolonial. Então, o feminismo decolonial não está aí, segundo ela, para ajeitar, arrumar, reformar a sociedade em termos de valores. Ele está aí para, digamos, destruir as bases dessa sociedade burguesa. Então, nesse sentido, é uma abordagem revolucionária, é uma abordagem que enfrenta com coragem, né? Se a gente quiser dizer isso, é uma mulher extremamente corajosa, a Françoise Vergès, porque ela traz essa dimensão, vamos dizer assim, materialista para a reflexão do feminismo. Então, a dimensão das classes sociais, a organização das classes sociais, essas pessoas que nem são vistas porque estão invisíveis ou invisibilizadas nessa estrutura ocupacional do trabalho terceirizado, e isso tem um impacto forte, né, porque não se trata só de serem trabalhadoras nessa posição submissa na estrutura ocupacional, de submissão, mas tem a ver com seus próprios salários, tem a ver com as humilhações diárias que vivem, né? Então, essa dimensão concreta é essa dimensão que ela acha que o feminismo tem que enfrentar agora, né? Se vir uma abordagem totalmente a Chimamanda e tudo que ela toma ali como referência, voltada para a mudança de valores, ela vai dizer que não é suficiente, não é transformador só pensarmos em termos de valores. Enquanto você falava também, eu me lembrei de um trecho que eu tinha, enfim, um assunto que eu queria trazer para a conversa, que isso é super importante também falar ao público, quer dizer, que é isso, ela fala bastante da França, ela fala bastante de outros lugares e do sul global, mas ela menciona também, não só no prefácio que faz para a edição brasileira, mas também no texto, propriamente, ela menciona o caso, ela menciona o Brasil e ela fala, em especial, do presidente atual da República, mas ela menciona também a Marielle. E eu acho que queria te ouvir um pouco, Flávia, porque eu acho que faz muito sentido que ela mencione a Marielle, não só pelo assassinato brutal, enfim, de uma vereadora no centro da cidade, cartão postal do país, mas também porque acho que a Marielle encarna esse feminismo que encarnava, esse feminismo que procura dar conta das questões estruturais mesmo, né, do capitalismo. Eu me lembro de assistir a um vídeo da Marielle em que ela falava, olha, ser feminista na favela é, antes de tudo, lutar por creche.
né? Então, é um feminismo que quer garantir condições de trabalho, permitir que as mulheres possam trabalhar e tenham com quem deixar seus filhos, que é sempre uma questão, enfim, pouco lembrada, né, nas zonas privilegiadas dos grandes centros. Então, queria te ouvir um pouco sobre essa situação e sobre o que ela fala da Marielle. Isso. É isso, sim. A Marielle se tornou um símbolo mundialmente conhecido, tanto pelo fato dessa morte, esse assassinato tão brutal de uma parlamentar na cidade do Rio de Janeiro, como também pelo fato dela ser uma feminista que encarnava na prática, né, esses valores e essas elaborações que a Françoise Vergès trouxe no seu livro, né, a ideia do materialismo, do feminismo, ou seja, pensar nos territórios racializados, e aqui no Brasil seriam as favelas, os morros, no caso do Rio de Janeiro, as regiões suburbanas, essas pessoas para quem as condições básicas ainda não foram garantidas, como, por exemplo, o acesso ao saneamento básico, ou os direitos civis de circulação, né? Marielle estava falando de um contexto de ocupação militar, em que essas pessoas eram violadas nos seus direitos básicos de circulação, hora para sair, hora para chegar, né? Então, todo um conjunto de violências, sem contar estupros, sem contar intimidações, sem contar as condições de humilhação a que essas pessoas estão submetidas diariamente, e especialmente quando há intervenções militares em seus territórios. Então, ela encarnava essa materialidade do dia a dia, do cotidiano, das violações, e encarnava também essas demandas das mulheres pobres, das mulheres que não têm com quem deixar seus filhos, né? Da assistência básica educacional para essas pessoas. E aí a gente imediatamente se lembra desse caso brutal aqui no Brasil, né, da mãe do menino Miguel, que da ausência nesse contexto de Covid, e também que é um tema interessante que a Vergès faz a edição brasileira, chamando a atenção desse contexto da Covid, e a mãe do menino Miguel, por não poder deixar seu filho nesse momento numa creche, enfim, ela viveu essa experiência tão dolorosa, tão colonizadora, que é ter que cuidar de um cachorro enquanto seu filho corre perigo, né? Então, eu acho que esse livro da Vergès, ele traz essa reflexão sobre a condição dessas mulheres, o limiar, a condição humana dessas mulheres, onde elas estão, olha o lugar onde elas estão, né? Elas estão num lugar em que a necessidade é básica, ela precisa de alguém que cuide dos seus filhos, ela precisa de um espaço seguro, né? Então, essa ideia de segurança, eu acho muito interessante, que aparece no livro da Vergès também, o quanto essas pessoas precisam fazer o trabalho perigoso também, né? Elas estão diante de produtos químicos agressivos, elas podem inalar certas coisas relativas à limpeza, elas podem estar se expondo fisicamente a violências, enfim, para garantir a segurança das pessoas, das classes médias, das classes burguesas, né? Então, isso é um dos pontos mais acho que fortes também do trabalho dela, e tem uma combinação com o pensamento e a prática política da Marielle, que é pensar o quanto essas pessoas racializadas, e mulheres, e grupos de pessoas negras e periféricas, correm risco de vida o tempo todo, né? Elas simplesmente estão correndo risco de vida, porque as forças policiais, né, que aparece também no livro da Vergès, as forças policiais estão sistematicamente colocando essas pessoas como pessoas perigosas, classes perigosas, não é? Inimigas internas do país, enfim. Então, todas essas discussões, elas se cruzam no pensamento, justamente porque a Vergès tem visto isso na França,
né, com o caso das pessoas, filhos de imigrantes, migrantes, seus descendentes, e nós temos visto isso aqui com as populações negras, com as populações periféricas das periferias das grandes cidades brasileiras. Eu pensava nisso também, né, que essa ideia da invisibilidade, né, a Vergés fala disso um pouco, ela chama atenção para a ideia de que, olha, a gente precisa falar dessas vidas que não aparecem, né, e que, como você lembrou, ela usa muito o exemplo dos profissionais, de maneira geral, mas normalmente mulheres, das profissionais de limpeza das grandes empresas que fazem limpeza em empresas ou transporte público, enfim, e que devem deixar tudo absolutamente impecável para que as pessoas possam depois ocupar aqueles lugares, né, ir até lá, mas nem perceber que elas passaram, né, essa ideia de uma invisibilidade, e que tem muito a ver, no Brasil também, com boa parte do trabalho doméstico, né, quer dizer, quanto mais invisível, mais o patrão gosta, né? Então, e aí é curioso porque, relembrando esse momento, né, enfim, explicando para o público que não leu, que não conhece o livro, ela, no prefácio que faz, a Vergés menciona a Covid, né, um prefácio que ela termina em março de 2020, ela menciona a Covid, inclusive ela fala do confinamento, ela é dura com isso, ela fala o confinamento é uma política de ricos, né? Porque há trabalhadores que não podem deixar de trabalhar, o que é alguma coisa que precisa ser considerada, né? E no Brasil, os trabalhadores que supostamente poderiam deixar de trabalhar, que são os empregados domésticos, as empregadas domésticas, sobretudo porque é um trabalho muito feminino, elas são, de repente, obrigadas a ir trabalhar, como no caso da mãe do menino Miguel, naquela história brutal em Recife. Enfim, a sensação que dá é que a Covid torna tudo mais evidente, né, pela brutalidade da pandemia. Enfim, não sei se você quer comentar isso, senão eu acho que a gente deve ter ainda uns 10 minutos, não sei, o pessoal da Mari vai dizer, mas eu teria mais umas 2 perguntas para você. Não sei se eu já passo para isso, ou se você quer fazer algum comentário sobre a questão do trabalho doméstico. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a questão da invisibilidade, se as outras questões não forem sobre isso, porque tem uma tradição no pensamento negro, né, brasileiro, mas também norte-americano, e o Rafael Ellison foi talvez o autor mais bem-sucedido quando escreveu seu livro O Homem Invisível, né, quando ele fala eu sou um homem invisível, mas não fisicamente, é como as pessoas me veem, né? Então ele vai mostrar isso a partir de um romance, levando em consideração a experiência de ser negro nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ele eleva isso a algo mais abstrato acerca da invisibilidade ou a desumanização, né? Quando ele cola a ideia de invisibilidade à desumanização. Eu acho que a Françoise Vergès, ela toma isso, que é de um pensamento clássico, vamos dizer assim, já tem mais de quase 70 anos que isso foi escrito, mas ele percorre toda a produção mundial, negra especialmente, sobre a questão da invisibilidade. Acho que ela toma isso para olhar especificamente esse cruzamento entre a raça e a classe, para pensar a condição dessas trabalhadoras terceirizadas. E aí ela faz um cruzamento interessante, que é não só a dimensão racial, ela é relevante aí, mas a condição desse trabalho, dessa exploração de classe, que com a invisibilização torna esse trabalho ainda mais precário, ou seja, essas pessoas não são vistas, não podem ser vistas, né, no sentido de que elas têm que fazer antes que os outros cheguem, e isso também gera uma desvalorização do trabalho. Isso é um ponto muito importante no modo como ela vincula a ideia de invisibilidade a uma dimensão material, que é a desvalorização do trabalho. Ele é um trabalho essencial,
como ela vai mostrar, a sociedade, as cidades não abrem se a limpeza não for feita, e eu acho que a Covid revela isso. Hoje, nesse contexto pandêmico, as pessoas querem saber se alguém já passou um álcool, se o ambiente está realmente limpo, confiável, seguro, né? Então, quer dizer, e o argumento dela fica mais evidente, ou seja, neste contexto de exacerbação das desigualdades e da nossa necessidade maior da limpeza, essas trabalhadoras e trabalhadores se tornam ainda mais essenciais. Mas eles sempre foram essenciais. O fato é que a sociedade cria uma ilusão de que, uma ficção de que eles não são relevantes e, portanto, são invisíveis. E essa invisibilização gera uma desvalorização do trabalho. Então, esse destaque para esse argumento, ela inova nisso, mostrando a relação entre invisibilidade e desvalorização do trabalho. Eu acho que mereceria esse destaque. Obrigada. Claro, perfeito. Bom, acho que a gente tem 5, 10 minutos. Eu ia, antes de passar para a última pergunta sobre o livro, pedir para você falar um pouquinho, já que você tem um trabalho sobre isso, sobre a Lélia Gonzalez. Antes da gente fazer esse parêntese, antes da gente fazer a última pergunta sobre a Vergese, antes de fazer a última pergunta sobre a Vergese, e a gente se encaminhar para o encerramento. Porque, enfim, sim, também uma figura muito importante, incontornável, que... Para mim é sempre um prazer falar da Lélia Gonzalez, e até quando eu fiz esse prefácio para a Vergese, tão logo eu terminei o livro, eu pensei, gente, a Lélia Gonzalez pensou muitas questões há 30, 40 anos atrás, questões relativas às condições das mulheres indígenas, negras, nas cidades brasileiras, enfim, então são temas muito comuns, né, que mostram essas experiências de quem está olhando para esses grupos que passaram pela experiência colonial. Então, nesse aspecto, as duas têm isso em comum, né, o fato também delas tiveram um diálogo com o feminismo, se valeram das teorias feministas, das teorias marxistas, tem isso em comum, tem em comum também o pensamento da negritude, do Aimé Césaire, do Frantz Fanon, né? Então, elas têm um repertório de leitura comum, além do fato de terem optado, né, optado por estar num lugar crítico do pensamento ocidental, criticando o pensamento ocidental. Então, eu penso que as duas têm um diálogo, digamos assim, subliminar, né? Na verdade, elas nunca se encontraram, mas elas estão dialogando entre si por conta dos problemas em comum e pela persistência deles, não é? Então, eu acho, obrigada por você ter feito essa questão, porque também temos aqui no Brasil uma autora que, na verdade, também foi traduzida no seu tempo para a França, ela tem textos, a Lélia Gonzalez tem textos traduzidos para a língua francesa, para o inglês, também para o espanhol, uma autora que, digamos assim, tem essa envergadura que a própria Vergese também tem, de ter conseguido se internacionalizar em vida, né? Então, isso é uma coisa importante para as intelectuais negras. Obrigada, Flávia. Bom, é isso, a gente acho que tem tempo só para mais uma pergunta, na verdade, uma espécie de um comentário, e que seja um ponto de partida para você fazer um comentário final. Como a gente falou antes, esse é um livro que tem tantas camadas, é um livro curto, né? Mas há tanta coisa a ser dita, a sensação que eu tenho é que o tempo passou muito rápido e que a gente teria tantas outras coisas a dizer, por isso fica aqui o convite ao público para ler esse livro. É um livro muito importante e muito interessante na sua radicalidade e força, né? Mas, enfim, o que eu queria te propor tem a ver com uma pergunta que a Vergese faz já no fim do livro, mas que é a pergunta, você falou disso várias vezes, a gente estava falando disso agora mesmo, que é uma pergunta que atravessa o livro, né? Ela começa com essa pergunta e isso vai aparecendo e vai pontuando as reflexões que ela propõe, mas que no fim ela lança como uma pergunta
enfim, que está respondida, né? Que é a seguinte, que é no momento, nesse momento que ela sinaliza qual é o feminismo que interessa a ela, né? Exatamente, é um feminismo múltiplo, mas que precisa levar em consideração algumas coisas, sobre as quais a gente falou aqui já, algumas delas, né? A pergunta é a seguinte, ela diz assim, quem limpa o mundo? Né? E aí, quando eu li isso, eu estava lendo o livro, eu me lembrei imediatamente de uma música do Gilberto Gil, que se chama A Mão da Limpeza. E aí eu peço licença para, evidentemente eu não vou cantar, me falta o talento, mas só lembrar alguns versinhos, porque eu acho que ecoa muitas das questões que aparecem nesse livro, que diz assim, na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava imagina só, o que o branco sujava, imagina só, o que o negro penava aí vem mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza. Enfim, e continua uma música muito bonita, e imagino que muita gente conheça, mas eu acho que é assim um modo de trazer isso que é tão próximo e que está no livro da Vergés, né? Então, enfim, te pediria para fazer um comentário final e desde já te agradeço muitíssimo, foi assim, um prazer te escutar. Foi um prazer também dialogar com você, Rita. Na verdade, você falando dessa canção, e o Gil também estão muito atentos, né, à questão não só da ancestralidade, mas também da escravidão, da colonialidade. Eu acho que você está totalmente correta, é por aí esse diálogo de algo que a gente não reflete sobre, né? Então eu acho que ambos estão chamando a atenção para algo que passa sem que percebamos alguém que executa aquele trabalho que é diário, né? Você lava a louça, no dia seguinte você tem que lavar de manhã, à tarde, à noite. Ele é repetitivo, né? E ele é manual. Então, toda essa dimensão de ser um trabalho manual, de ser um trabalho repetitivo, diário, é uma marca forte das necessidades diárias nossas de sobrevivência, dos nossos ideais, e necessidades de limpeza, de organização da vida, e que passa como se isso não fosse relevante, como se isso não fosse essencial, né? Então, eu acho que ela faz esse deslocamento muito importante, que é para mostrar o quão isso é essencial. E aí a gente volta de novo ao problema da Covid, porque é como se a Covid escancarasse o quão é essencial a limpeza, né, para a vida. Uma coisa básica, para a gente sobreviver, por exemplo, contra o coronavírus agora, nós precisamos, assim, ter toda uma meticulosidade na limpeza, na organização, e muitas vezes nós temos que ir para espaços em que alguém tem que fazer isso por nós, né? Quer dizer, tem toda uma maquinaria, uma organização, uma logística de organização de limpeza, enfim, e que isso agora nós conseguimos visibilizar por conta desse momento tão dramático, né? Mas que na ordinariedade, na vida ordinária, do dia a dia, do corre para lá, corre para cá, entra em metrô, sai, entra, enfim, a gente não presta atenção, né? Nós não, você entra no mercado, no shopping, num banco, etc., até num hospital, as pessoas não prestam atenção que tudo aquilo precisou ser organizado, limpo, desinfectado, né, para que você pudesse estar ali bem, né, você pudesse estar seguro, e a gente não se lembra, não percebe, né? Então a sociedade cria essa estrutura de invisibilização, como a Vergés mostra, ela escancara isso. Por que se cria essa imagem de que isso não é essencial, sendo que isso é essencial? Ela vai dizer que isso funciona pela própria lógica do capitalismo. Para o capitalismo, é preciso que essa invisibilização se mantenha justamente para você manter essas pessoas subjugadas com trabalho, com a remuneração baixíssima, na condição de subalternidade, né, e de invisibilização e até de humilhação, né? Tem um aspecto importante que eu acho que ela chama a atenção, que é a questão da humilhação dessas pessoas executarem esses trabalhos e serem humilhadas sistematicamente pelo exercício desse trabalho. Então
para usar um termo da Lélia Gonzalez, que se valeu da psicanálise para refletir sobre as sociedades coloniais, é uma neurose, né? Ela vai falar uma sociedade completamente neurótica, né? Que ela não consegue dar conta desses processos todos que envolvem essa nossa herança colonial, essa ideia de civilidade, de limpeza, de organização. E aí eu gostaria de chamar a atenção, já que você pegou essa música do Gil, para pensar como que, por exemplo, no caso dos insultos raciais no Brasil, eles associam cor a algo sujo, né? Então, muitas das vezes, quando vamos ver relatos de discriminação racial, as pessoas negras relatam serem chamadas de sujas, seu negro sujo, seu preto sujo, enfim. E é interessante como que o Gil inverte isso, falando que essas mãos que estão na limpeza, desde a escravidão e ainda hoje, são mãos que garantem essa higiene, essa limpeza. Então, mostra como a sociedade ela inverte as representações para manter e subjugar a partir de estereótipos que não correspondem à realidade e, inclusive, ao exercício do trabalho nessas sociedades capitalistas. Então, tanto a Vergés quanto o Gilberto Gil, na verdade, nos fazem ver aquilo que a sociedade, as ideologias capitalistas tornam invisíveis ou ofuscam, né, esses trabalhos, essas formas de lutar pela vida e de garantir a vida das pessoas no mundo. Então, eu queria muito agradecer e, na verdade, convidar também a leitura da Françoise Vergès. Eu acho que é um livro original, um livro brilhante, um livro de fôlego, um livro, como eu disse, incendiário. Ele sai do lugar comum, ele provoca, ele incomoda. Não há quem leia esse livro e saia como quem abriu a primeira página. Certamente, ao chegar ao fim, qualquer um vai, no mínimo, se sentir um leve ou um grande desconforto. E foi um prazer imenso ter escrito esse prefácio, e ela tem me ajudado muito a pensar sobre esses aspectos e essas relações entre sociedades capitalistas, a herança colonial e a sua reprodução na sociedade capitalista, e a persistência do patriarcado, né? E o modo como grupos sociais são racializados. Essa ideia de racialização, só para finalizar, é uma ideia que envolve a hierarquização dos grupos a partir de marcadores variados, que pode ser desde a cor da pele, mas também pode ser a origem das pessoas, a religião das pessoas, a cultura, né, os aspectos culturais que podem vir a ser considerados inferiores em contraste com outros aspectos culturais de uma sociedade dominante. Por exemplo, uma sociedade que recebe imigrantes, o modo como ela hierarquiza os grupos que chegam naquelas sociedades. Então, é uma ideia complexa, uma ideia fanoniana também. A Françoise Vergès é uma autora que tem muita influência de vários pensadores, mas o pensamento do Fanon é muito influente na hora de pensar essa situação dos grupos racializados, especialmente as mulheres. Aí o destaque dela é pensar também a condição das mulheres nessa sociedade contemporânea, capitalista, colonial, burguesa, né? Então essas críticas são tão relevantes e necessárias nos tempos atuais. Flávia, muitíssimo obrigada, e que baita comentário, esse último, assim, realmente encerramos com chave de ouro, porque acho que você resumiu tudo e ainda esclareceu uma série de coisas, e ainda chamou atenção para essa ironia do Gil, né? O Imagina Só é perfeito, é isso mesmo. Então eu só tenho a agradecer a quem nos assistiu, a você, e reforçar, agradecer também à equipe da Mário de Andrade, aos tradutores de Libras, e fazer o convite para que todos leiam o livro da Françoise Vergès, e é isso. Então, muito obrigada e boa noite. Boa noite, muito obrigada.